num certo número de países, como foi o caso do Brasil, aconteceram grandes investimentos econômicos. Empresas multinacionais se instalaram aqui, como se instalaram também em alguns outros países da América Latina, como a Argentina, como o México, especialmente esses dois, e em alguns outros países, em outras partes do mundo. Essas empresas multinacionais, então, elas passaram a desenvolver, em certa medida, a indústria desses países. Isso favorecia os países centrais, porque essas filiais das multinacionais, né, elas ampliavam o mercado consumidor para os seus produtos, mas ao mesmo tempo trouxeram benefícios para esses países na forma da transferência de tecnologia, né, na forma de um certo desenvolvimento econômico a partir da indústria. Um desenvolvimento econômico limitado, dependente, subalterno, mas que aconteceu. A cidade de São Bernardo do Campo, especialmente, é um retrato do que foi esse período, né? Foi quando empresas montadoras automobilísticas, que é o setor de ponta no processo de industrialização que se disseminou pelo mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, essa indústria automobilística estrangeira, multinacionais como a Volkswagen, como a General Motors, como a Ford, a Mercedes, a Scania, né, e algumas outras empresas se instalaram aqui, produzindo veículos, vendendo no mercado interno e se associando a todo um conjunto de empresas nacionais brasileiras que produziam partes, componentes, autopeças dessas indústrias, né? Então, a gente teve essa contradição, uma situação de dependência do Brasil, porque a liderança, né, e o controle desse processo estava em mãos estrangeiras, mas, por outro lado, né, uma geração de riqueza que se disseminou em alguma medida no próprio país, na própria economia brasileira, né? Isso é um modelo que funcionou durante um certo tempo, durante algumas décadas, né? Porém que a partir dos anos 90 entrou em crise, né? Com a globalização, com a opção do sistema capitalista pelas políticas neoliberais, já não houve mais, deixou de haver ali esse vínculo entre investimento estrangeiro e desenvolvimento nacional, né? As prioridades mudaram, né? E os países centrais do sistema capitalista, né, eles passaram a estar interessados simplesmente na venda dos seus produtos, com a derrubada de barreiras comerciais, com a abertura econômica e, ao mesmo tempo, em que o eixo da economia global vai se deslocando do setor industrial para o setor financeiro, gerando uma situação muito mais injusta, muito mais desigual do que aquela existente nas décadas do pós-Segunda Guerra. É, bom, o ABC, né, ao se tornar um grande centro industrial, o maior centro industrial no Brasil, ele criou condições estruturais para o desenvolvimento de um sindicalismo muito forte, né? A gente tinha aqui no ABC condição básica para um sindicalismo de ponta, que é a concentração de grandes contingentes de trabalhadores no mesmo espaço geográfico, né? Especialmente os trabalhadores metalúrgicos, né, que foi ali o principal ramo da indústria que se desenvolveu no ABC, né? Então, era apenas uma questão de tempo que aquelas indústrias construídas nos anos 50 e 60, concentrando multidões de trabalhadores, sobretudo metalúrgicos, né, que a partir dessa concentração de mão de obra surgisse um sindicalismo forte. Os anos de 1990 trouxeram mudanças profundas para a ABC Paulista. Com a abertura comercial, as indústrias passaram a enfrentar uma concorrência global inédita. A automação avançou e reduziu diversos postos de trabalho, enquanto a reestruturação produtiva tornava os processos cada vez mais enxutos e mais rígidos. O Plano Real estabilizou a economia, mas também transformou o modo como os salários eram negociados. Nesse novo cenário, sindicatos e empresas deixaram de discutir apenas remuneração, passaram a debater competitividade, qualificação profissional e a necessidade de modernizar as fábricas. Assim, uma região que durante décadas foi marcada por grandes greves e paralisações,
agora precisava redirecionar sua tradição de mobilização para tentar enfrentar os desafios de um mundo globalizado e altamente tecnológico. Para que aquele sindicalismo que já tinha condições favoráveis no ABC se fortalecesse e adquirisse protagonismo político, né? A partir, sobretudo, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, a partir, sobretudo, da liderança do Lula, que é a grande figura que surge nesse período, né, com o carisma do Lula, a genialidade política que ele teve, o nível de identidade que ele criou com essa massa de trabalhadores do ABC, muito semelhantes a ele em muitos aspectos, uma grande concentração de imigrantes nordestinos, né, aqui na região, como o próprio Lula, né, era um desses imigrantes nordestinos que para cá vieram, né, atraídos pelas perspectivas de vida melhor a partir da industrialização, né? Então, a partir daí você tem um processo em que a abertura política cria condições para a emergência de um sindicalismo combativo. Com a eleição de um ex-metalúrgico à presidência da República, o ABC passou a ocupar um lugar simbólico e central na política nacional. A presença de alguém que veio das linhas de montagem no comando do país reforçou a ligação histórica entre a região, o movimento sindical e os debates sobre desenvolvimento. Nesse novo contexto, o diálogo entre governo, indústria e trabalhadores ganharam outra dimensão. Políticas de valorização do salário mínimo foram ampliadas. Programas industriais estimularam setores estratégicos. E a expansão do mercado interno abriu espaço para um novo ciclo de consumo e produção. As negociações coletivas também se transformaram. Deixaram de tratar apenas de salários e passaram a envolver estabilidade no emprego, produtividade, qualificação profissional e até discussões sobre o futuro das fábricas em um cenário de modernização crescente. O ABC viveu, então, um período de renovação econômica, mesmo que ainda carregasse desafios estruturais e profundos, acumulados ao longo de décadas. Em resumo, sobre essas questões, a gente pode ter algumas vantagens. Então, hoje o Brasil tem a unicidade sindical que garante a garantia, faz uma garantia única de negociação frente aos sindicatos, né? Nós tínhamos uma questão muito que o número de sindicatos do Brasil é grande. Nós temos mais de 10, 11 mil sindicatos laborais e mais ou menos 5 mil e poucos sindicatos patronais. Então, nós temos muitos sindicatos, até porque a unicidade sindical permite que cada município tenha o seu sindicato, por sua categoria. Então, imagina que existam mais de 5.300 municípios, então cada município pode ter um sindicato de cada categoria, né? E após as principais diferenças, né, após a 2017, foi exatamente aquele imposto sindical, né, que foi agora a necessidade expressa do consentimento do trabalhador em relação à manutenção dele ser sindicalizado. E em relação à principal vantagem dos acordos coletivos, né, independente de se ele é sindicalizado ou não, o acordo coletivo realizado pelo sindicato ele garante para todos os trabalhadores daquela categoria, independente se ele está sindicalizado ou não. Então, por isso, um ponto aqui final que eu gostaria de relatar é a importância do empregado, né, estar lá no sindicato, ter conhecimento de quem faz esse auxílio para ele, até porque pode acontecer a qualquer momento alguma questão dele, algum abuso do direito do empregador. Então, fazer ali expressamente aquele pagamento, porque é importante para a manutenção e manter a força dos sindicatos, dependendo da categoria dele. O sindicalismo do ABC conquistou direitos fundamentais e desempenhou, de fato, um papel decisivo na redemocratização do país. No entanto, esses avanços convivem simultaneamente com os novos desafios. A globalização, a automoção, as terceirizações e os modelos mais flexíveis de contratações transformaram profundamente a base operária. Hoje, os sindicatos precisam atuar em mercados cada vez mais fragmentados e em formas de trabalho muito menos estáveis. A memória das grandes mobilizações permanece viva, intensamente viva, mas o futuro, inevitavelmente, exige novas estratégias de organização e de defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, a gente tem um processo no Brasil muito interessante, né, em que a transição democrática foi impulsionada em grande medida pelas lutas dos trabalhadores, que começaram no ABC, em alguns outros polos, mas sobretudo no ABC, e que se espraiaram
pelo país inteiro, se conectando com a luta de outros setores democráticos no país, com a luta de setores do campo, de setores de classe média, né, de setores políticos, como o MDB, como os partidos de esquerda que estavam na clandestinidade, que emergem também da clandestinidade, né, empurrando para frente a abertura, né, e tornando mais efetiva a redemocratização do Brasil. Então, a gente tem um processo de democratização no Brasil que carrega dentro de si a mão do trabalhador, carrega dentro de si, né, a marca da força da luta operária, que vai se refletir mais tarde na Constituinte, que consagra uma série de direitos trabalhistas, né, de benefícios para a classe trabalhadora, que vai se refletir na criação do SUS, por exemplo, de um sistema público de saúde, que com todas as suas limitações e dificuldades, né, é um sistema bastante democrático. O Brasil é um dos poucos países das Américas que tem um sistema de saúde pública desse porte, né, e também no ensino público, né? A nossa universidade, a Universidade Federal do ABC, ela é, em última instância, tributária também desse processo, resultante também, né, desse componente popular, né, e trabalhista presente na luta pela redemocratização,